E aí, gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Eu vou muito bem, ainda mais passando a semana inteira ouvindo esses dois carinhas. Aeon Flow 1 Open e Closed, dois fones sensacionais, cedidos gentilmente pelo Giovanni Mendes, e é sobre eles que a gente vai conversar. Bom, a Aeon é uma marca não muito comentada no Brasil, infelizmente e felizmente. A gente vai chegar lá na conclusão, o porquê que é felizmente e infelizmente. Mas basicamente a Aeon faz fones planários magnéticos de alto desempenho e esses são os carinhas mais baratos que a Aeon faz. Para vocês terem uma ideia, os dois em preço de retail no lançamento custavam $800. Então não são baratos e ainda assim são fones de entrada da marca. O Aeon Closed é Closed e o Aeon Open é Open Back. Basicamente os dois fones são iguais em todos os sentidos, tirando nesse detalhe. Mesmo driver, mesma construção e sonoridade praticamente igual, com alguns detalhes por conta, obviamente, da natureza do fone ser Open ou Closed. E a gente vai chegar lá. Por que eu acho esses fones tão interessantes, cara? Eles chegaram pra mim e eu tinha um total de zero expectativa por eles. Porque tudo que eu tinha lido e ouvido falar sobre os Aeon Flows era que eram fones muito calmos, mas com capacidades técnicas altas. E eu ficava... ok, deve ser um fone bem água de chuchu, né? Deve ser um fone bem sem graça. Gente, eu garanto pra vocês que não é não, bicho. Não foi o que aconteceu. Bom, para dar um panorama para vocês, o que acontece é que realmente eles são isso, são fones calmos, mas tecnicamente muito bons. E você pode pensar, como eu pensei, isso não tem nada demais, né? Deve ser um fone legal, ok, mas é simplesmente incrível o que esses carinhas aqui fazem. Bom, para quem me conhece há um pouco mais de tempo, sabe que eu sou muito fã de uma sonoridade quente musical como a da Sennheiser na linha HD6. Porém, ao mesmo tempo, eu sou um grande crítico da linha HD6, se vocês olharem minha review do HD660S, pela falta de capacidade técnica desses fones. São fones maravilhosos? São. Equilíbrio tonal e timbre, praticamente um dos melhores do mundo até hoje, mas em capacidade técnica eles deixam muito a desejar. E eu vejo muita gente falar o seguinte: olha, cara, você quer um upgrade de um Sennheiser? Pega um Focal Illyrium, um Focal Elex. Então, eu tenho Focal Illyrium, ouvi bastante tempo e eu não necessariamente concordo com essa afirmação. Eu entendo porque algumas pessoas fazem essa afirmação de que um Focal Illyrium ou Elex são um upgrade natural de um Sennheiser, mas eu discordo. O que acontece? Os focais têm uma assinatura parecida com as dos Sennheisers? Tem uma assinatura quente ali, os médios, o fone dinâmico, né? Se você sobrepor a curva de resposta de frequência, inclusive, são bem parecidos. Mas quando você ouve eles, a percepção é muito diferente, porque os fones da Focal têm muita dinâmica, muito impacto, são fones muito pra frente, né? E o Sennheiser não, cara. Sennheiser, para vocês imaginarem, é como você tirar férias e ir pra casa da sua vovó no frio, né? Você vai deitar, pegar a cobertinha, ela vai fazer a bolacha para você, o cafezinho, você vai ficar lá, é gostoso, é aconchegante, né? São fones muito calmos, enquanto o Focal não. O Focal é sair pra festa, velho, nas suas férias, sair pulando, entendeu? O negócio tem muita pancada. Pera aí que eu... Foi, enfim. O negócio tem muita pancada, entendeu? Então, nesse quesito, eu acho que esses fones diferem bastante. O que acontece, gente? Esses dois carinhas aqui, pra mim sim, são o upgrade mais lógico da linha HD6 da Sennheiser. Toda a naturalidade dos Sennheisers, mas com muita capacidade técnica. Pô, bicho, eu lembro que na review do HD660 eu desci a lenha no fone, porque, pô, em tese era pra ser musical igual ao HD600, 650, mas ter capacidades técnicas boas, né? Muito melhores, custando o dobro do preço.
Porra nenhuma, meu. É um fone 5% melhor em capacidade técnica, e você paga quase o dobro. Já esses carinhas aqui, sim, tem uma capacidade técnica absurda, mantendo um som extremamente musical. E por que isso é tão legal, gente? Porque é um paradoxo, né? Você não pode ter tudo. Geralmente você tem ou um fone muito musical, quente, aveludado, como é o Sennheiser 58X, muito gostoso, mas não é um bastião das capacidades técnicas, não é um fone muito detalhado, não é um fone muito rápido. Afinal de contas, ele tem que ter mais graves, agudos um pouquinho mais escurinhos, médios mais cheinhos, né? Um fone mais calmo. Ou você tem um Hi-Fi Man Ananda, que, porra, é um fone que chuta o pau da barraca. Ele já chega, já é friozão, já não tem tanto grave, médio grave, já é um fone mais agudo, já é um fone com detalhamento muito alto, sabe? E esse cara consegue aliar as duas coisas de forma incrível. Como eu disse, você não pode ter tudo, mas esse cara aqui deixa você ter bastante. E o que é bom, né? Porque você tá pagando caro, bicho. Não é um fone barato, é um fone de $800. Você quer ter bastante. Já com o Sennheiser HD 660 você paga bastante para ter um tico a mais, né? Eu não concordo com isso. Bom, vocês já estão entendendo como funciona, são fones extremamente técnicos, detalhados, com velocidade e tudo mais, mas uma assinatura musical. Antes de falar da sonoridade a fundo, vamos conversar sobre a construção. A construção dos dois é muito imponente, são fones muito interessantes. Tanto que o Closed tem fibra de carbono tampando aqui, tem materiais bem interessantes, tem um formato, na minha opinião, um design maravilhoso, cara. Um design futurista, muito, muito incrível. São os fones mais confortáveis que eu já usei. Quando eu usei eles pela primeira vez, eu fiquei, caraca, bicho, caraca. E eu fiquei pensando, existe fone mais confortável? Eu fiquei tentando lembrar, todos os fones que eu já usei, e eu não achei nada mais confortável que eles. Então você alia uma assinatura sonora confortável com um fone confortável, é um ótimo all-arounder, bicho. Você bota isso aqui na cabeça, fica 5 horas ouvindo música e não se incomoda nem com conforto nem com som. É uma maravilha. Eles têm alguns problemas na construção, entretanto. Primeiro, as pads são maravilhosas, porém elas são de couro sintético, então elas descascam e são pads com formato esquisitão, então você vai ter dificuldade para achar outras pads, vai ter que importar, né? Não é muito legal. Outra coisa, o cabo, cara. Eu ainda um dia vou pegar um fone caro, acima ali dos seus $500 com cabo bom. Não é possível, bicho. Parece que passou dos $500, os fabricantes têm que colocar um cabo ridículo nos fones. Primeiro, os conectores não são tão legais. Eu acho que é mini XLR, mas tem que girar. É um negócio esquisito, bicho. Vai ser difícil achar cabo aftermarket. Por sorte, o dono desses caras aqui fabrica cabo, então ele vai fazer o cabo da forma que quiser. Segundo, é um cabo grosso pra caramba, cara. É um cabo nada a ver. É muito nada a ver, assim, sinceramente. Se me falasse, é feito pra estúdio, por isso que ele é grosso assim. Qual que é o sentido? Ele é feito para estúdio, mas é curto. Né? Se fosse um cabo tipo do Ilir, que tem 5 metros lá, é dessa grossura, daí o cara fala, é para estúdio, cara. Você vai plugar lá no estúdio e vai sair dando volta no... Ainda assim não faz sentido, mas eu tô tentando dar uma colher de chá na argumentação. Agora o cara me fala que é para estúdio, o cabo é dessa grossura e é curto. Enfim, é o que é, né? Fone caro, parece que eles te obrigam a comprar um cabo por fora e grande parte do custo está no cabo, porque o cabo é desnecessariamente bem acabado. Mesmo elogiando, enfim. Tirando isso, a construção é muito impecável, muito confortável, muito bem construído. Tem uma case maneira, vem numa caixa maneira, tem os filtros que mudam o som, tá? Para você talhar o som, então é tudo que você espera, Você paga caro, mas recebe um fone que você fala, porra, show de bola. Isso é importante. Agora em som. Já deixei para vocês bem claro que o som desses fones é bastante musical, melodioso e tecnicamente absurdo. E é assim que eu descreveria o som. Gente, eu vou tentar fazer uma comparação aqui para vocês. Imaginem se vocês bebem um whisky, né? Grande parte do público que vê meu canal provavelmente bebe. Quando você pega um whisky muito baratão e toma, pá,
porra, ele desce rasgando, não desce? É complicado. Quando você pega um whisky mais caro, os dois são 40% álcool, mas o mais caro desce fofinho, desce macio, cara. Desce assim, ó, igual a seda. O som desses carinhas é isso, é a seda, é o som fofinho. Você não tem agressividade, você não tem não desce rasgando e ao mesmo tempo é muito bem executado, né? É um equilíbrio muito bem feito. Sempre falo, toda review, Beyerdynamic DT990. Muito detalhado, fone muito detalhado, mas socado de agudo para ter esse detalhamento. 58X, fone muito calmo, mas não tão detalhado porque esses agudos não são para frente. E esse cara consegue os dois, ter agudos mais detalhados que de um DT990 Pro e ser tão calmo quanto um 58X. Então é impressionante, você percebe que é um fone muito bem talhado, muito bem executado, muito mais refinado e polido. Essa é a palavra, é uma sonoridade refinada ao extremo, para você conseguir o máximo de detalhamento tendo um fone muito musical. Graves muito velozes, muito extensos, graves de planar mesmo, mas com uma pegada diferente da Hi-Fi Man, que tem graves mais magros, para dar todo aquele detalhamento. Não, esse cara tem graves, tem mais graves que um HD600, tem uma pegada parecida com um 58X, para vocês terem uma ideia. Então ele tem um grave ali que consegue ser visceral, principalmente colocando a espuma preta ali dentro, que dá mais uma aquecida nesse som. São graves maravilhosos, muito bem executados, e para mim eles estão no limite de começar a invadir um pouco os médios, atrapalhar a apresentação, mas eles ficam ali no limite. Então são graves engajantes, sem serem cansativos. Eu sou um cara que não gosta de fone muito gravudo, e esse cara aqui tá no sweet spot para mim, tá? Médios. Os médios me lembram muito a casa Sennheiser, como eu falei. Eles têm uma elevação ali no começo dos médios que dão essa espessura para os médios. São médios com muito corpo, muito calor. Muito diferente dos médios de um Hi-Fi Man, por exemplo. Então você tem essa parte musical e quente, principalmente nesses médios aliados e ancorados com esses graves. Você tem um fone muito orgânico. É difícil até de falar sobre esses médios porque são muito coerentes e orgânicos, como eu disse. Muita gente fala, pô, Sennheiser HD600, é incrível a naturalidade nos médios. Esse cara tá no mesmo calibre e ainda é mais detalhado, mais impressionante. Simplesmente fenomenal. E partindo para os agudos, você tem uma apresentação interessante, porque assim, ó, sem a espuminha, né, sem o filtro, você tem agudos que às vezes podem ficar um pouquinho chatos na região da textura e do brilho ali, por exemplo, quando toca uma corda de aço, quando toca uma harpa, né, o splash de um prato de bateria. Essa texturização desses instrumentos, ela fica um pouco demais e em volume muito alto fica um pouco cansativo, talvez. Mas você bota o filtro, tanto branco como preto, eu particularmente prefiro o preto porque dá um pouquinho mais de grave ainda. Isso é resolvido. Então você tem uma apresentação, na minha opinião, fenomenal. Você tem graves um pouco acima, que dão um calor, uma musicalidade muito grande para o fone, mas com capacidades técnicas absurdas, velocidade, extensão para os subgraves, timbre, preenchimento. Marca todas as caixas, simplesmente sensacional. Médios orgânicos naturais, nível HD600. Os Hi-Fi Man, por exemplo, a Ananda, tem médios maravilhosos, mas eu sinto que é um pouquinho metálico, um pouquinho fino. Isso aqui não. E na região dos agudos você tem novamente uma texturização, um brilho, um detalhamento muito alto, que pode às vezes incomodar um pouquinho, mas quando você bota o filtro isso é resolvido. E ele é muito effortless, ele não faz esforço, cara. Você tá ouvindo ele, esses agudos, cara, o brilho dos acordes, o detalhamento que vem, simplesmente vem e te pega de surpresa, você não espera, cara. Você tá ouvindo, de repente começa um violão e vem muito detalhamento, sabe? Nessa região. É uma extensão muito grande para os agudos. É um fone fenomenal. É um all-arounder, um super all-arounder. Ele não é o melhor em detalhamento, capacidade técnica, porque, né, a assinatura dele é calma e musical, né? E ele não é o fone mais gravudão, mais divertido, porque ele quer manter capacidades técnicas.
mas ao mesmo tempo ele alia essas duas coisas de forma magistral e se torna um fone all-rounder muito bom. O que acontece? Hi-Fi Man Ananda, eu tava em casa com o Hi-Fi Man Ananda enquanto eu tava com esses dois. Eu preferi ouvir esses caras aqui. Porque o Hi-Fi Man, por exemplo, por uma música clássica, por um jazz, é melhor? É, né? Mas é pra situação específica. Pra todo o resto, na minha opinião, o Flow mandava melhor, entendeu? Não era tão detalhado, mas, pô, era muito mais musical, era muito mais confortável. Era um som mais sossegado de você ouvir por horas em volume alto. Então eu recomendo demais esses dois. Bom, fui editar a review, o último arquivo estava corrompido, então eu vou regravá-lo, por isso a mudança de câmera, cenário, né? Até peço perdão, gente, mas bora continuar. Gente, vocês lembram que eu falei durante a review que o fato do Aeon ser desconhecido no Brasil, ser uma marca desconhecida, tem suas vantagens e desvantagens? Deixa eu explicar. A desvantagem é a seguinte, é muito difícil você encontrar um Aeon no Brasil. Porque simplesmente não tem muita procura, o pessoal não importa. Quando tem a procura, tem que importar, o que é um pouco chato. Então é só o hobbyista muito a fundo no hobby e que pesquisou muito vai chegar no Aeon e vai pensar, esse é um fone que talvez eu goste, daí vai importar. Então é raro ter no Brasil. Mas ao mesmo tempo, gente, como é um fone desconhecido, quando ele tem no Brasil, ele encalha na hora de vender. E um produto encalhado fica barato, né? Eu espero que eles não encalhem mais, porque é um fone incrível. Essa unidade aqui, o Aeon Closed, o Giovanni pagou por volta dos R$2.000, o que é absurdo. Esse é um fone que concorre com fones de R$3.500 a R$4.500. Focal e-Lear, R$3.500, R$4.000. Hi-Fi Man Ananda, R$4.000, R$4.500. DT1990 Pro, R$3.500. E você achar isso aqui por 2 é um custo-benefício insano. Sim, chega a ser idiota falar que um fone de 2.000 é um custo-benefício insano, mas nesse caso realmente é, porque ele é um fone de quase $1.000 retail lá nos Estados Unidos que você acha por 2.000 aqui, cara, 2.500, 2.700. Então, fica a dica pra vocês, gente. Se vocês estão procurando um fone high-end, fica de olho nos Aeon. Se aparecer um Aeon aí nessa faixa de preço, só vai. É um fone incrível. Agora, quanto às espumas, né? Vamos falar um pouquinho das espumas. Quais são as interferências no som? Basicamente, o Aeon tem um pico nos agudos ali que incomoda às vezes, né? Falei durante a review, às vezes fica um pouquinho brilhante demais. E essa espuma resolve isso, na minha opinião. Deixa o fone ainda mais musical, adiciona um pouco de graves e dá a impressão que tira esses agudos. E você fica com um fone inofensivo. Essa seria a palavra. Tem a espuminha branca também, que eu particularmente usei pouquíssimo. Eu não senti muita diferença com a preta, mas eu senti que ela inibiu mais ainda os agudos e isso não me agradou. Mas é incrível, você tem uma versatilidade muito grande. O fone já tem uma assinatura versátil, ele te dá essas espumas e você consegue talhar ainda mais essa versatilidade, né? Agora a pergunta final. Aeon Closed ou Aeon Open? Eu jamais imaginei que eu ia falar isso, mas eu preferi o Aeon Closed. É muito difícil eu gostar de um fone Closed Back no nível de um Open, mas o Aeon Closed é tão bom, cara. Porque assim, quando eu peguei os dois eu pensei, o Closed vai ser mais claustrofóbico, o Open vai ser mais natural e aberto. Geralmente é isso que acontece, né? Mas não. Ambos têm um palco sonoro muito parecido, são palcos íntimos, mas não claustrofóbicos, né? E nem um pouco artificiais, são palcos bem naturais e íntimos. Não senti muita diferença em palco quando o fone foi fechado. O isolamento desse cara aqui não é tão grande, o que do meu ponto de vista é bom, eu não gosto de fone que isola muito. E nos graves, que é onde eu senti a maior diferença do som, o Aeon Closed para mim é um pouco melhor. Ele tem médios graves menos lentos, inchados e corpulentos e uma extensão para os subgraves maior. Então é um fone mais linear, neutro e correto.
Vejo que muitas pessoas vão preferir o Open porque tem esse impacto a mais, esse preenchimento a mais, essa musicalidade a mais, mas de um ponto de vista técnico, o Closed é melhor nesses graves, tá? Gente, eu tô falando de uma diferença mínima. É impressionante o quanto os dois parecem. É o mesmo fone, cara. É o mesmo fone com um tico de diferença nos graves. E é incrível a Aeon ter feito isso. Geralmente quando você pega um fone e abre ele ou fecha, a assinatura muda muito. E a desses dois irmãos aqui é muito similar, a ponto de eu achar que é irrelevante você ter os dois, cara. Só se você gostar muito dessa assinatura e quiser, pô, eu quero ter o Open para quando eu estou em casa, alguém falar comigo eu ouvir, e o Closed quando eu precisar de isolamento. Só nessa situação, porque em som é irrelevante ter os dois. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Foi difícil de fazer, ainda mais que eu perdi os arquivos, mas foram dois fones muito incríveis, assim. Eu falo com toda certeza, se eu não tivesse o Focal Ilir e tivesse procurando um upgrade para o meu antigo AKG 712 Pro, eu ia procurar esse Xeon nessa faixa de preço que eu falei para vocês, abaixo dos 2.700. Eu acho que é simplesmente um fone incrível. Bom, dito isso, deixa o like, comenta, compartilha, né? O canal tá crescendo devagar, infelizmente eu tô bastante ocupado, tô postando pouco, mas vou tentar voltar a postar com mais frequência e eu vejo vocês na próxima review.